está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a regulamentação da atividade do condutor de ambulância. A profissão já foi oficializada por Lei Federal de 2014, mas ainda não foi reconhecida plenamente aqui no município de Porto Alegre. Esse é um tema recorrente na Comissão de Saúde e também em discussão a partir de agora no programa. Por isso, os nossos convidados são os seguintes: a vereadora Jussara Coni, que é vice-presidente da Comissão de Saúde e também líder de oposição, o vereador Kevin Krieger, que é o líder de governo, e também o presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Rio Grande do Sul, Paulo Rogério da Silva. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Aos nossos debatedores, obrigado pela presença. Começo aqui com o Paulo, fazendo um relato dessa situação. Já uma profissão oficializada por lei federal, mas ainda precisa de um reconhecimento aqui por parte do município. Qual a situação de vocês hoje, Paulo? Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Primeiro, agradecer pelo espaço. A nossa situação, ela vem de um período anterior à própria lei federal, porque nós já vínhamos questionando e trabalhando na alteração da própria portaria 2048, que ela tipifica uma série de atribuições que não são dos motoristas atualmente, que trabalham não só na Prefeitura de Porto Alegre, mas como todo o Brasil. Então, desde 2002, a gente já vinha trabalhando na alteração dessa portaria, até porque ela tem um agravante que é o seguinte: nós, trabalhadores, condutores pela portaria 2048, mas motorista nas prefeituras, nós não somos trabalhadores da área da saúde. Então, veja bem, nós exercemos 100% das nossas atribuições dentro da área da saúde e nós não somos reconhecidos como sendo trabalhadores da saúde. E isso implica numa série de questões que, por exemplo, nós não podemos legalmente atuar nem no auxílio ao paciente. Porque nós não estando dentro da área da saúde, o próprio Conselho Regional de Enfermagem e o próprio COFEM também não reconhece nós, que, portanto, é uma atribuição que a gente faz necessária, mas que está irregular. Então, muito antes da lei, a gente vinha trabalhando essa questão dentro do município de Porto Alegre. Bom, com o advento da Lei 12.998 de 2014, intensificou-se esse debate aqui e nós estamos quase que diariamente, né, vereador, na Câmara de Vereador aqui, buscando o apoio. Essa casa já se colocou totalmente à disposição para nos ajudar e vem nos ajudando. E eu acredito que nós estamos agora muito próximo de nós atingirmos o objetivo para tornar esse profissional à luz do direito, à luz da legalidade, para que a comunidade de Porto Alegre possa continuar contando com esse servidor, porque é de suma importância e sem ele não tem como fazer o pré-hospitalar. Quer dizer, para ficar bem claro, Paulo, vocês hoje vocês fazem dão esse suporte de atendimento também como profissionais que podem dar esse auxílio na área da saúde, mas de forma irregular, é isso? Na verdade, nós, ao longo dos 20 anos do SAMU de Porto Alegre, eu me orgulho de trabalhar no SAMU mais bem preparado do Brasil. Porque nós todos buscamos qualificação e a própria Prefeitura, ao longo desses 20 anos, sempre qualificou nós. Então, a Prefeitura gastou com uma grana muito alta, são milhões de reais que foram gastos com nós em treinamento, porque a própria portaria 2048, ela determina que esse profissional receba o treinamento como se ele estivesse trabalhando, ou seja, eu sou retirado da minha escala de trabalho para mim fazer os treinamentos pagos pelo município e eu recebo, inclusive, porque eu sou obrigado a participar. Então, eu recebo, a Prefeitura me paga como hora extra ou como tirando das escalas para mim receber os treinamentos. E aí o que acontece? Há um contrassenso nisso, é isso que a gente vem trabalhando. É no sentido de que a lei que nós fizemos o concurso, e nós já explicamos isso para o vereador, ela não acompanhou a evolução dos treinamentos que nós recebemos. E é isso que nós estamos precisando. Porque hoje nós fizemos estricamento de ferragem, que é retirar o paciente preso em ferragem, a gente faz massageamento cardíaco, a gente tem que ajudar na própria auxílio a montar soro, e nós temos que auxiliar no massageamento cardíaco de paciente, na locomoção do paciente para um lugar e outro, e isso não está dentro das nossas atribuições. Ou seja, nós recebemos treinamento, estamos preparados,
e nós não recebemos a devida visibilidade, a devida necessidade de regulamentação da própria lei e alteração nossa aqui do município. Então nós estamos negociando a respeito disso. E essa regulamentação implicaria também numa questão salarial tambem? Ela, bem menos do que a prefeitura expôs para nós, e eu trouxe os números aqui, todos eles, e eu vou depois entregar tanto para o nosso vice-prefeito Sebastião Melo, como também vou entregar para essa casa aqui. Ele é muito inferior aquilo que foi colocado para nós, e tem um agravante, que se a prefeitura não resolve a nossa questão e nos mantivermos nós como motoristas, os antigos motoristas, ela terá que colocar um outro profissional de enfermagem que custará 3 vezes mais do que hoje, porque um técnico de enfermagem mais na equipe, isso oneraria o município em mais de 12 milhões ano. Então nós temos esses cálculos que depois eu quero entregar também, que custa muito menos fazer, e outra coisa, e não resolveria o problema, porque o problema persistiria, porque é o seguinte: se eu chego dentro da casa de uma pessoa e eu vou atender, eu estou preparado, eu estou uniformizado, como é que eu vou encruzar os braços e não vou atender aquela pessoa? Perfeito. Ninguém entenderia. Em seguida a gente aprofunda um pouco mais esse tema. Dizer também que a gente convidou a Secretaria Municipal da Saúde para participar aqui do programa. A Secretaria disse que esse tema está sendo tratado pela Prefeitura, mas não quis, enfim, não enviou um representante aqui para o nosso debate. Vereadora Jussara Coni, como vice-presidente da Comissão de Saúde, líder de oposição também, como é que encara esse tema, como é que a comissão vem trabalhando essa questão? Já não é a primeira vez, né, vereadora, que esse tema é pautado pela COSMAN. Um parecer da senhora sobre essa discussão que vem tomando conta aí nos últimos dias aí também. Seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Primeiro, agradecer o convite para participar do programa e adicionar algumas coisas. Eu sou farmacêutica e sou funcionária pública federal. Por que eu estou dizendo isso aqui? Como profissional de saúde e como servidora pública também. Perfeito. Porque nós vamos, nesse debate, enfocar alguns aspectos que eu acho que são importantes para, enfim, buscar a solução, né? Eu estou vindo da 15ª Conferência Nacional de Saúde, né? Quero dizer que é bom dizer essas coisas, que a bancada do Rio Grande do Sul, nós éramos 144 delegados e delegadas, foi uma bancada de uma atuação estratégica importante, né? Porque nós lá estávamos discutindo, sim, o elevado nível da política e de projetos que hoje, tramitando no Congresso Nacional, estão na contramão do Sistema Único de Saúde. Nós estamos aqui todos conversando sobre o Sistema Único de Saúde, né? Então, quero dizer que o Rio Grande do Sul foi muito bem representado e nós tivemos uma participação, eu digo, estratégica, nos momentos, assim, plenos da conferência. Eu venho desde a 8ª, né? Sou daquela turma antiga que veio da reforma sanitária e construiu o Sistema Único de Saúde, junto com os mais variados segmentos da sociedade. E eu tinha essa percepção de que a 15ª ia ser uma reedição da 8ª, para que o SUS desse o salto de qualidade, né, necessário. Num momento de dificuldades, de crises que são financeiras, mas é uma crise política. Uma crise política de ou avançamos ou retrocedemos nessa nação. Então esse tema é um tema muito importante, porque primeiro que ele trata qual é o foco de nós estarmos hoje aqui? Para mim, a regulamentação da profissão de condutor de ambulância. Porque ela é uma profissão, pode ser uma função, mas é estratégica no contexto das equipes de saúde, né? Por outro lado, não é gasto, Paulo, é investimento. Nós temos que olhar a saúde como perspectiva de investimento. Investir na regulamentação dessa profissão é investir em trabalhadores que têm um papel estratégico. Investir na formação, na capacitação, regulamentar a profissão. Por outro lado, eu acho que é bom a gente lembrar, eu gosto muito de lembrar a história, né? Onde o SAMU foi criado nesse Brasil? Em Porto Alegre. A primeira experiência do SAMU foi na cidade de Porto Alegre. Então eu acho importante essa pauta, porque essa pauta daqui foi para todo o Brasil, né? E está mais do que provado o significado do SAMU. Eu já fui atendida 2 vezes, por agravos mesmo, de pressão, etc., para o SAMU, espetacularmente, né? E tenho, assim, outras da família, de amigos, assim. É uma equipe que deponta mesmo. Então, eu acho que a legalização da profissão, ela é estratégica para a saúde pública, né? Estou vindo lá da conferência e isso também lá foi debatido, viu? Significado, porque
Bom, ela está a legislação federal é de 2014, outra coisa, antes. A última reunião que nós tivemos na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, o Kevin e eu estávamos, né? Foi uma reunião importantíssima, porque estava aqui o Ministério Público, né? Estava aqui a Prefeitura PGM. Municipal, a PGM, a Secretaria Municipal, e estava aqui também, tanto o Paulo, que é do sindicato, né? Há um sindicato em construção, e o advogado do sindicato, e eu acho que aí, por isso que eu me apresentei já como trabalhadora pública. Nós, trabalhadores públicos, servidores públicos, nos 3 níveis, nós temos os nossos sindicatos. Por exemplo, em Porto Alegre tem o SIMPA. Eu acho, aliás, Paulo, importantíssimo que, em determinados momentos, o SIMPA esteja. Isso não significa, o SIMPA é o sindicato de todos os municipais, como o sindicato que era a antiga Associação dos Servidores Públicos Federais, sou da universidade, era o nosso sindicato. Mas nada impede, por exemplo, que eu, como farmacêutica, em determinados momentos, no sentido onde entrasse a minha profissão, chamasse também os sindicatos farmacêuticos. Então, é nesse nível que eles estão construindo o sindicato dos condutores. E eu acho que é importante a construção do sindicato. Já estão avançados com a carta sindical, só para receber a carta sindical do Ministério, porque a organização dos trabalhadores, ela sempre tem que ter esse sustentáculo, e as nossas entidades são estratégicas para isso. Então, essa regulamentação ainda não foi reconhecida em Porto Alegre. Segundo os representantes da Prefeitura, está em tramitação. Eu acho que a matéria tem uma certa resistência no Executivo, e eu acho que é essa articulação política que nós estamos fazendo. Acho que o Kevin e eu temos trabalhado nesse sentido e podemos trabalhar mais ainda. Dia 2 eu estava em Brasília, teve uma reunião com o vice-prefeito, né? Tem que ver com o Melo, parece que ele ficou admirado de essa questão não estar ainda encaminhada. Então, agora, o argumento relativo à questão de gasto, que eu chamo de investimento, é um argumento que nós temos que superar. A Câmara está à disposição de ajudar para superar. Por quê? Porque investir na formação e capacitação e também lembrar que os atuais motoristas têm que resolver a questão deles como condutores, porque senão nós vamos ficar com 2 tipos de profissionais, não pode. Será problema para a Prefeitura, porque pode entrar inclusive na Justiça Trabalhista, né? Nós vamos ter que ajudar a resolver tudo isso no sentido de que nós tenhamos garantido como equipe, eles como equipe de saúde. Aí é importante o sindicato. Perfeito. E eu acho que o sindicato aqui, não sei se é o primeiro que estão trabalhando, mas também pode ser uma referência para o Brasil. Não há antagonismo, isso que eu quero dizer. Agora, há a importância de também fortalecer os sindicatos municipais, todas as profissões, porque juntos, naturalmente, nós teremos um apoio maior aos profissionais. E também, olha, eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa do servidor público e do serviço público. Nós temos tido uma atuação, e é sempre com o vice-prefeito, né, porque ele que está designado pela gestão para estar conosco na Câmara Municipal, e sempre tem sido importantíssima a presença do sindicato e os diálogos estabelecidos no sentido de que nós busquemos as soluções. Bueno, se o sindicato está só para receber a carta trabalhista, eu, pelo menos, já vou o reconhecendo como importante nesse processo. Muito obrigado, vereador. Vereador Kevin Krieger, também seja muito bem-vindo aqui ao programa, né? Membro da COSMAN também, líder de governo, então acho que é um debate que está com os personagens aqui devidamente, né, representados, né? Então, quero ver com o senhor como é que está esse processo, né, de discussão na Prefeitura, né? A gente, aqui nas primeiras manifestações, falou de repente, uma certa resistência nesse processo, né, de regulamentação. O que se tem de novidade, enfim, nesse processo, vereador? Olá, Seja Cleiton, bem-vindo. quero cumprimentar o Paulo Rogério, a líder de oposição, Jussara Conico. Estava com muita saudade, viu, Jussara? Uma semana de licença, nos representando na Conferência Nacional de Saúde, mas fizeste muita falta aqui, não tenha dúvida disso, porque eu e a Jussara, a gente pode ter várias diferenças ideológicas, mas estamos tentando construir um relacionamento e um diálogo franco e aberto entre oposição e situação, e principalmente quando se trata da área da saúde, essas diferenças elas caem por terra. Nós só fazemos a soma entre todos da oposição e da situação. A gente tem procurado em várias áreas, mas na saúde principalmente a gente tem avançado bastante nesse aspecto. Acho que em relação ao projeto de lei de condutores de ambulância,
Paulo sabe bem disso, o quanto a prefeitura vem empenhada, e quero te dizer, Jussara, que o que tu falaste de gasto e investimento é o meu. Eu já tinha, eu vou falar exatamente isso, a Jussara falou, é porque é investimento nos trabalhadores, é investimento nas pessoas que salvam vidas. Então, isso é o que nós mais temos que fazer, o poder público precisa e deve fazer isso. Então, nós viemos já ao longo de 2015 tratando deste assunto dos condutores de ambulância. É uma legislação nova, se eu não me engano, é de 2014, a nível nacional, e a Prefeitura de Porto Alegre, junto aos motoristas hoje que faz esse trabalho, vem dialogando, vem conversando e vem procurando construir um projeto de lei que faça essa regulamentação. Então, foram inúmeras as reuniões que nós tivemos, né, Paulo? Individuais, coletivas. E sei que este projeto já está no gabinete do vice-prefeito, está sendo elaborado, está sendo finalizado para vir para a Câmara de Vereadores. Talvez nós tenhamos aí algumas diferenças a construir aqui na Câmara de Vereadores, em termos de emendas para ajustar algumas coisas, né? Mas eu acredito que percentualmente foi quase que 100% elaborado em conjunto com os trabalhadores da área. Então, são processos, são lutas, que elas não são simples, não é de um dia para o outro que se constrói. Então, esta luta a nível nacional, ela deve ter durado quantos anos, Paulo? Começamos em 2010. Começaram em 2010 e 2014, foram 4 anos. E isso, ao natural, é um efeito cascata que os municípios precisam regulamentar. Mas uma das coisas que a gente sabe muito bem, dito por um trabalhador do sistema, dito por uma lutadora que há quantos anos luta na área da saúde, Jussara? Quantos anos tu tem nessa luta? Eu acho que quase que desde que eu nasci. Não, mas eu venho da turma da reforma sanitária. Então, isso aí desde a década de 60. Desde a década de 60. E eu tenho alguns anos de política pública na cidade de Porto Alegre, desde 2001 como conselheiro tutelar. E aqui é unanimidade, a SAMU de Porto Alegre é uma das melhores do país. Precisa melhorar? Claro que precisa. Precisa qualificar? Claro que precisa, porque o dia a dia do Sistema Único de Saúde não é um diferente do outro. A cada dia, a cada ocorrência que a SAMU vai ter que atender, é uma coisa diferente que vai ter que resolver. Então, este ajuste nas equipes do motorista, do condutor de ambulância, ele vai ser resolvido com certeza ao longo agora de 2016, no começo do ano. Provavelmente esse projeto ainda deve entrar em 2015, nós entramos em recesso no dia 21, mas até o dia 21 a gente está trabalhando para que o projeto no mínimo já entre nesta casa, para que no começo do ano que vem nós possamos já começar a votar esse projeto e poder ter aprovação, uma regulamentação dessa profissão que é fundamental para as equipes da SAMU. Perfeito. A novidade aí, né? Bom, então, só colocar uma questão também aqui, o vereador aqui falou desse projeto, né, que ele com certeza deve sofrer ajustes aí diante dessa discussão em plenário também. Essa questão de valores, isso é uma questão que pesa para vocês também, e isso também deve ser amplamente discutido dentro desse processo aí, né, de construção do projeto também. Bom, nós já... Quantos são os motoristas hoje de SAMU? Pois é, isso que eu queria colocar. Inicialmente o governo colocou como centro, houve um erro de cálculo ali, porque nós temos o seguinte, com 30 horas seria 135 cargos. Com 40 horas, que é o chamado RTI, são 101 cargos. Então não é 135, é 101 cargos. Desses 101, hoje nós temos com 95 já. Nós temos 95 condutores, todos eles preparados. Tem lá 2 ou 3 que estão fazendo o curso agora para ter na carteira de habilitação o curso que é para dirigir, é obrigatório para dirigir a ambulância, que já eu tenho informação que já foi providenciado. Então, o custo desse valor é o custo que nós buscamos há 20 anos, porque nós não estamos pedindo absolutamente nada, nós só queremos receber por aquilo que nós fizemos há 20 anos a mais, porque ao longo do tempo, como eu falei, nós fomos acumulando, nós colocamos aquele macacão e nós fomos agregando atribuições para cima de nós. Culminou com 2002, com a portaria 2048, que ela traz uma nova nomenclatura de atribuições. E nesse período todo, o que eu chamo a atenção é que nesse período todo, se nós pegarmos 20 anos atrás, quantas doenças altamente contaminantes, né, Sara, que nós não tínhamos, que hoje nós temos.
E nós estamos expostos ali no dia a dia. Quando eu vou pegar uma pessoa com uma fratura exposta, eu não sei que patologia que aquela pessoa sofre, eu não sei o que ela tem, eu estou exposto àquilo ali. E nós fizemos isso, e a gente faz isso, na verdade nós fizemos isso com muito amor. E até há 20 anos nós fizemos com amor, porque nós nunca recebemos nada. E o que mais chama a atenção nossa é que, por exemplo, nós condutores do SAMU, nós recebemos, nós estamos lá atrás na linha de importância, parece que, para o serviço. Porque ao nós estarmos nessa situação e nunca ter sido resolvido, e não é desse governo ou do outro anterior, já vem há outros anos atrás que a gente vem batalhando nessa questão. Então nós queremos ser valorizado. E eu quero afirmar aqui que os números que eu tenho aqui são números compatíveis com a situação financeira da prefeitura. Nós nunca botamos na mesa que nós queremos a partir de agora, ou retroagindo isso, aquilo. Não, vamos negociar. Nós podemos fazer isso aqui. A Guarda Municipal não fez num ano X, no outro ano X. Nós podemos construir isso, né, Kevin? A gente está aberto para isso. Estamos construindo. É possível exemplificar em termos de valores? Em termos de valores, por exemplo, se a prefeitura hoje tivesse que, vamos pensar na possibilidade, a prefeitura, ela não quer e vai ficar os motoristas, ela gastaria 6.657.843 com 24 centavos ao contratar 101 técnicos de enfermagem. Ao passo que, e não resolve o problema, porque nós vamos ficar irregular, nós vamos ficar com um problema sério, porque eu não vou poder ajudar lá. E vai ter momento que nós temos que 13 é pouco na equipe. Tem a regularização e tem a questão do investimento. São coisas o investimento nesses condutores que trabalham há 20 anos sem receber pelo que faz, hoje custaria em torno de R$ 946,40 para cada condutor. Isso geraria em torno de 104, 105 mil reais mês que a prefeitura ia fazer um dispêndio com esses trabalhadores. É isso. Então, na verdade, é um custo bem acessível em relação ao que nós fizemos. Então, você vai trocar 6 milhões e pouco por em torno de 1 milhão. Mesa. Essa é a real situação hoje dos condutores. Esse é o valor correto. Deixa eu pegar o gancho aqui, só para já passar a bola aqui para o senhor aqui. É viável esses valores, secretário, diante da situação que se tem hoje em termos de economia? Secretário enfim? Não, vereador. Vereador. lá dentro. Mas ele está trabalhando para isso. Ele está trabalhando com isso. Mas posso também aqui, sem problema nenhum, representar o secretário Ritter, até porque sou líder do governo. Perfeito. Aliás, se tu me permite, o secretário também estava na conferência, atuante durante todo o tempo. Não, mas e em unidade de ação. A nossa bancada, acho que tem que se dizer essas coisas, né? Porque nós da área da saúde, nós temos algo que, como ela é tão estratégica, nós temos a capacidade política de forjar unidade e amplitude em relação aos trabalhadores, que são estratégicos, em relação à ponta que é a população. Mas essa questão... Força do hábito, viu? Mas essa questão financeira, a prefeitura ela não pode olhar a questão só do SAMU, ela tem que olhar a questão inteira de todos os servidores públicos, inclusive da lei de responsabilidade fiscal. Todos estão vendo no Brasil as dificuldades financeiras, o Estado, então, do Rio Grande do Sul passa uma situação muito difícil. Nós não sabemos se os funcionários receberão o salário em dia, se receberão o 13º, e a prefeitura vive um melhor momento que o Estado e que o governo federal, mas também já está começando a sofrer muitas e muitas dificuldades em relação à questão financeira. Agora, foi como a gente falou, a área da saúde é um investimento, então ela tem que ser trabalhada e olhada desta forma. Agora, a questão dos cálculos que o Paulo Rogério está colocando, elas precisam ser analisadas dentro do governo, pelo comitê gestor, pela Secretaria da Fazenda e por todas as áreas. Então, se nós já colocamos para todos os motoristas, Jussara, que nós vamos criar os cargos de condutores. Esta lei veio para cá. Acho que ficou claro na reunião da comissão. Isso está muito claro. Então, não há nenhuma dificuldade em relação a isso. A questão financeira, claro que há dificuldade. Então, acho que tem outras questões, né, Paulo, que a gente tem que colocar, é que as pessoas que hoje são motoristas, elas não vão ser transformadas em condutores, sim, né? A gente também não pode confundir. Agora, no momento que tu cria os condutores, tu vai ter um aumento, porque tu
cria um novo cargo, uma nova função, e que enquanto os motoristas estiverem exercendo esta função, aí pode haver um reequilíbrio financeiro em algumas questões. Então, esses dados aumentam, tem repercussão financeira. Isso está sendo discutido, está sendo trabalhado, como a gente fez também, né, Jussara? Os técnicos de enfermagem, os farmacêuticos e tantos outros que já passaram a GIM para os médicos que não estavam recebendo as aposentadorias desde 2010, 2011. Então, é um assunto que a gente tem pautado como estritamente técnico e não político. Perfeito. Vereadora, deixa a gente só fazer um intervalo aqui. Eu prometo que volto com a senhora aqui para não me apertar no tempo aqui do intervalo. Mas em seguida a gente retorna. Nós estamos falando aqui no Porto Alegre Debate sobre a regulamentação da atividade de condutor de ambulância. A gente faz um intervalo bem rapidinho. Convido você a seguir aqui conosco. Fica aí, a gente já volta. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos discutindo aqui no programa a regulamentação da atividade de condutor de ambulância. No bloco anterior, o vereador Kevin Krieger encerrou falando sobre essa questão financeira, de como isso deve ser ajustado para formatar esse projeto que deve vir aqui para a Câmara de Vereadores ainda em 2015, né, vereador? Para ser amplamente discutido aí em 2016. Vereadora Jussara Coni, como prometido no final do bloco, trago aqui deixo a palavra com a senhora aqui na abertura desse segmento aqui do programa, falando sobre também, a senhora colocava, de como é importante esse esclarecimento para a população, né, desse trabalho que é feito pelos condutores aí. Esse debate é um debate muito interessante. As coisas estão andando, é o que eu diria, né? Acho que o papel do sindicato, o papel do SIMPA, o papel do líder de governo, da liderança de oposição, da própria Comissão de Saúde e Meio Ambiente, porque nós estamos falando aqui da questão de organização do trabalho, por um lado, que é estratégico para a qualidade do atendimento à população. E também para os trabalhadores, porque na nossa área de saúde o adoecimento ele é num nível enorme, porque tu trabalha com a vida e a morte. É o que ele diz, se eu não tenho formação e capacitação, mas e aí? Está ali, está na minha frente, né? Bom, e na conferência, várias coisas que surgiram aqui. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, Kevin. Nós lutamos, eu fui para a área de financiamento e gestão, óbvio, né? Na plenária. Nós estamos lutando para não ter limite a lei de responsabilidade fiscal para a área de saúde, ao lado de carreira na saúde. Né? Ao lado de carreira, ao lado também de carga horária na saúde, porque é um complexo todo. Por exemplo, se nós tivermos esse olhar, as gestões e a questão da lei de responsabilidade fiscal, o que nós vamos ter? Nós vamos evitar a terceirização na saúde, que é a precarização do trabalho, de um lado, e a precarização do atendimento à população. Um outro aspecto que foi discutido e que eu quero trazer aqui, porque o profissional de saúde ele se envolve em vários aspectos, né? Por exemplo, a questão da doença mental. Doença mental não é caso de polícia. Acho que a equipe toda da SAMU ela tem que ter formação e capacitação continuada. O próprio Ministério Público ele atua na mediação de conflitos. Mas a prefeitura, a representante da prefeitura, disse algo que eu acho interessante de nós ter escuta para isso. Né? Por exemplo, chama a Brigada Militar. Por quê? Porque há momentos, o PAN 3 nos deu essa...
o Pax, né? Nos deu essa... Há momentos que o agravo é enorme, pelas deficiências, pela falta de pessoal, né? Pela falta de estrutura. Mas que muito resulta da lei de responsabilidade da lei de responsabilidade fiscal. Eu estou fazendo todas essas ligações. Então é o seguinte, não é o chamamento de PMs e nada contra os PMs, porque eles foram lá para contribuir, né, nesse sentido. Mas para casos de surtos psicóticos, doença mental não é caso de polícia. Então esse preparo deles, dos condutores, de toda a equipe, é estratégica, porque nós estamos no momento, no mundo inteiro, não é só Porto Alegre, Rio Grande do Sul do Brasil, no mundo inteiro, de agravos de saúde mental enormes por conta da própria crise do sistema capitalista mesmo, né? Que ele não resolve as mazelas que ele mesmo cria. Então nós estamos num momento sério da humanidade, né? Eu acho que a evolução, né? A Secretaria Municipal de Saúde é favorável, isso foi dito com todas as letras, então isso já é meio caminho andado, né? E eu acho que o gestor, ele tem que ter a precaução sobre a ótica financeira, mas investimento, nesse caso, vai dar o lucro sob o ponto de vista da qualidade do trabalho e da qualidade do atendimento da população. Então, eu acho assim que nós temos que agilizar mesmo, Kevin, o que depender da oposição, estamos juntos para agilizar para esse projeto vir. E eu acho que no momento que chegar, talvez a gente não possa votar esse ano, mas há um comprometimento assim de imediatamente nós termos com eles e com o SIMPA e com o sindicato o diálogo da Câmara Municipal, até porque se houver necessidade de emendas que avancem no sentido de contribuir, sobre vários aspectos, não só a questão financeira, eu acho que nós estamos aqui para isso, porque o sindicato de vocês, tomara que venha essa carta de uma vez, porque é legítimo tudo isso, e o sindicato soma. E eu quero dizer assim que uma emenda não diz muito respeito a vocês, mas uma das emendas que eu aprovei no orçamento, e essas emendas todas aqui na Câmara foram fruto de uma articulação política ampla, né? O Ferronato é um bom articulador e um bom relator de orçamento. Esses 3 anos que eu estou aqui, a gente tem tido esse exemplo, né, e como se atua. Eu aprovei 3 milhões, foi o que se solicitou para além de outros, né, para contratação de serviço de transporte através de ambulância para os nossos usuários, que não é urgente, não é a SAMU, mas que são em casos de questões sociais, de agravos, de cadeirantes, de pessoas idosas, etc. Isso aqui, também aqui nós vamos ter que dar uma investida e ver como forma e capacita também esse transporte. Por isso que eu pedi esses 3 milhões e foi aprovado no orçamento. Então são etapas que nós vamos vencendo, e na saúde nós temos que ter, eu sempre gosto de dizer isso para a população, nós temos que ter essa capacidade de amplitude, de unidade, porque saúde é vida. E não há, e precisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde. O SAMU é uma das grandes conquistas do SUS. E porque não há desenvolvimento de uma nação se o seu povo não tem saúde. O Sistema Único de Saúde está diretamente ligado com desenvolvimento, com justiça social. Por isso que eu acho que esse nosso debate, ele tem esse foco, mas ele extrapola para as questões que nós 3 aqui estamos colocando. E eu acho que a gente aprende uns com os outros e vai tocando para garantir direito de trabalhador, direito de usuário e direito a um país com desenvolvimento, com justiça social, com saúde para o seu povo. Perfeito. Paulo, o que pode significar em termos de atendimento para a população ou não, né? Enfim, o impacto ou não da falta de uma regulamentação por parte dos condutores? Isso tem algum... Pode significar algum tipo de prejuízo nesse atendimento? E mais, como é que está a questão também de equipamentos, enfim, né, de material de trabalho nesse sentido? Olha, nós lutamos diariamente e o governo sabe disso, a gente luta com dificuldades. Não é fácil, até porque tem limite para tudo. E eu sempre disse, na minha casa eu também tenho limite. Agora eu tenho que saber o que é prioritário. O que é prioritário para um serviço altamente complexo que nem é o SAMU. O SAMU não trabalha só o técnico e o condutor, trabalha o médico, trabalha o enfermeiro, trabalha o administrativo. É uma corrente que eu tenho que ligar com o hospital, eu tenho que ligar com o posto de atendimento. Então, é muito complexo aquilo ali. Então, nós temos que ver pela ótica do que é importante. Eu tenho que ter prioridade.
A gente sabe que se nós formos levar ao pé, ao cabo, todas as dificuldades, nós não vamos investir em nada. E o governo o governo é que tem que decidir o que é prioritário para ele. E nós sentimos, e agora está perto, pelo menos é o que nós esperamos, mas nós sempre sentimos isso, uma falta de priorização na nossa questão específica dos condutores do SAMU. E aí eu quero trazer para uma coisa muito triste que está acontecendo no SAMU, o adoecimento dos trabalhadores. É muito grave o que está acontecendo com o condutor de ambulância. Tem condutor de ambulância que tem que trabalhar em 2, 3 empregos para receber um salário, para fazer o complemento dele. Isso é adoecimento. Nós estamos fazendo excesso de hora extra no SAMU. Isso é outra coisa, Kevin, que nós temos que trabalhar, porque na medida em que eu pago hora extra para o trabalhador, é um custo que eu vou ter a menos também, na medida em que eu contrato as pessoas adequadamente para trabalhar. Carga horária adequada para não adoecimento e qualidade do trabalho. Nós não temos hoje um acompanhamento correto das questões que nós deveríamos de ter. Nós trabalhamos com a vida e a morte, nós trabalhamos com o tiroteio na vila, nós trabalhamos com ônibus pegando fogo. É isso que o governo tem que entender. E aí nós ficamos chateados, Kevin, porque o projeto inicialmente posto deixava os 95 que têm a vida dentro do SAMU, que não sabem fazer outra coisa que não prestar socorro, que não fazer aquilo que nós fizemos, esses caras ficariam de fora. E é isso que trouxe uma resignação muito grande da categoria dessas 95 pessoas. Tem pessoas lá com 26, 27 anos e que, pela ótica da PGM, nós teríamos que fazer concurso agora de novo. Não tem cabimento. Nós nunca pedimos a nossa função. Nós fizemos concurso, eu quero deixar bem claro para a comunidade, nós fizemos concurso para motorista e vamos morrer motorista dentro da prefeitura. O que nós queremos é o enquadramento pelas atribuições que nós fizemos há 20 anos. E essas atribuições, nada mais justo do que nós passarmos a ser recompensados por aquilo que nós fizemos. E isso é um valor tão insignificativo aqui, ó, que ele gera em torno de R$1.000 para cada condutora. Mas, vem cá, mas parem no orçamento de 6 bilhões. Quanto é o valor quanto é o salário de um condutor hoje? Um condutor hoje, ao final do mês, ele recebe, eu tenho aqui os valores, 3.000 e... O motorista. Recebe R$3.003,55. Ao cabo que, se ele receber essa gratificação, ele vai aqui para R$4.600. Acontece que, aí tem a diferença, daria 1.700. Acontece que aqui está incluso, pelos cálculos da prefeitura, 222 de previdência social, 10,85 de seguro, gratificação natalina, férias, 13º, e o vale alimentação, que é R$462, que ele está incluso aqui nesse cálculo, mas de qualquer forma eu receberia se eu não tivesse como motorista ou condutor, o valor é o mesmo. Então esse é um custo fixo para a prefeitura. O que elevaria o nosso salário seria R$1.000. Perfeito, vereador Kevin. Uma questão complexa aí, né? São vários aspectos. Mas eu acho que na primeira fala do Paulo Rogério, ele mesmo falou, a prefeitura gastou milhões. Então, isto é prioridade. São investimentos nos trabalhadores, independente deles serem já condutores ou motorista. Aquele que faz a função, uma função fundamental, que dirige para os médicos, que dirigem para as pessoas que necessitam de um atendimento de urgência. Eles fazem esse papel, é um papel estratégico, como diz a vereadora Jussara, mas o investimento já vem sendo feito há muitos anos nesses trabalhadores. Esta questão de transformar, de sair de motorista para condutores, a legislação é nova, ela é de 2014. Nós estamos em 2015, chegando em 2016. E ao longo de 2015 isso tem sido discutido, trabalhado, debatido e vai ser ajustado. Agora, nós temos algumas questões que são mais complexas no projeto. Nós não podemos transformar o motorista em condutor. Então, os condutores, o que nós estamos tentando fazer nesse projeto é garantir, eu não me lembro o número agora, se são 90 ou se são um pouco mais, se são um pouco menos, que estas pessoas possam continuar fazendo 95. Continuar fazendo trabalho, independente de um novo concurso
para condutores de ambulância. Acho que isso tem que ficar claro. É o respeito às pessoas que ao longo da sua vida, de décadas de vida, que fizeram e que hoje estão como motoristas, que eram ou da Carris ou de outras áreas do município, que hoje são motoristas da SAMU, que são fundamentais nesse processo. Então, há uma complexidade em algumas questões que nós vamos trabalhar. Já foi trabalhado dentro do governo, quando chegar na Câmara de Vereadores, nós também vamos continuar a discussão, porque os vereadores têm independência de poder propor mudanças no projeto de lei. Não quer dizer que o projeto de lei que vem da Prefeitura, ele é perfeito 100%. Agora, que ele foi construído, que ele foi debatido, que ele foi articulado com os próprios motoristas, foi. Agora, tem algumas diferenças, Paulo. E essas diferenças, elas podem continuar existindo ou podem diminuir quando chegar na Câmara de Vereadores. Mas é nesse sentido que a reunião da comissão fez alguns encaminhamentos bem interessantes. Esse aí é um dos que eu fiz e o que eu disse lá está na ata. Por exemplo... E a Jussara é fundamental nas nossas reuniões porque ela faz o relatório. Aliás, a minha ata ela está bem mais completa do que a ata que eu... Está aqui escrito, né? Especial atenção do gestor, exatamente para não prejudicar os atuais detentores do quadro de motorista em função desse futuro concurso público para provimento de cargo de condutor, até porque eu particularmente acho que eles têm uma expertise acumulada nesses anos, é isso que o Kevin disse, são 20 anos, tem uma expertise acumulada, inclusive para treinamento de pessoal. Pode aproveitar para treinamento de pessoal, porque uma coisa é o que tu aprende numa universidade, é o que tu aprende, e outra coisa é quando tu coloca o teu aprendizado teórico na vida. E na saúde é assim. Aí é completamente diferente, né? Então eu acho que isso é um dia a dia, é um dos pontos diferente um do outro. E eu acho que aquilo que nós pedimos, esse canal de diálogo, né, para que todas as secretarias, é importante que continue, porque é isso, vai chegar aqui na Câmara. Quanto melhor chegar, melhor. Mas se não, nós vamos ter. Eu acho que não, eu acho que nós temos que pensar aí, viu, Paulo, daquele aspecto que nós da saúde sempre trabalhamos, que pensar esse projeto nos levando para as transversalidades da área de saúde, porque ele transversaliza tudo, né? E a complementariedade, porque os resultados vão ser concretos, é tanto investimento que para a gestão os resultados vão ter uma concretude que vai diminuir, inclusive, gastos em outras áreas. E vai salvar muitas vidas. Sim, isso aí vai salvar outras vidas. Então, eu acho que a Cosman está acompanhando tudo isso, né? Não só o Kevin e eu, como líderes aí do governo da oposição, mas a Cosman como um todo. E a gente na Cosman, o Paulo acho que é testemunha disso, nós conseguimos trabalhar numa boa unidade, com diferentes posições, inclusive ideológicas. Mas a gente consegue contribuir para a solução de questões. Eu acho que nós estamos no rumo, só agilizar mesmo, até para que a gente comece o ano de 2016, né, com articulação com vocês, e eu vi uma abertura aqui do Kevin, e me proponho essa discussão exatamente de algumas coisas. Bom, a Câmara é um poder independente e tem contribuído muito, não é só agora. Ao longo da sua história, eu estive aqui há 30 anos atrás, 33 anos atrás, então ao longo da sua história, se olhar a Câmara como um poder autônomo, independente, mas como um poder também que tem a articulação política mais ampla, que é nos poderes legislativos, e como aquela que tem potencialidade de dialogar mais, o próprio nós Cláudio, ajudamos que tá muito. O dia inteiro no plenário Ele sabe, eles veem mais do que qualquer outro o testemunha. quanto a gente tem tentado construir, tentado chegar num plenário, numa votação eu tô até admirada do meu fôlego que eu tenho para correr de um lado para o outro. Mas também eu tenho certeza que se um dia eu precisar, a SAMU vai estar lá comigo, me buscando. Paulo, na verdade, Clayton, assim, ó, o que representa esse valor que a prefeitura, ele representa zero, se colocar toda a despesa com este projeto para vir a gratificação de equalização das atribuições, o governo gastaria hoje em torno de menos de 0,4%.
40% da receita. Ou seja, daria 1 milhão e uns quebrado, o governo gastaria com isso aí. Ao passo que, se o governo quisesse, se fosse possível contratar 101 técnico de enfermagem, ele continuaria gastando 3.600.000 com os atuais motoristas, 3.642.000, arredondo, e mais 6.657.000 com 101 técnicos de enfermagem. Isso é inaceitável para um quadro que está extremamente qualificado e nós queremos construir com isso. Nós ficamos muito sentido no início, porque esse projeto já era para estar aqui. Isso foi prometido para nós, o vereador Kevin foi uma pessoa que sempre recebeu nós, está aberta, a Jussara Coni, a casa em si, porque eu acho que ninguém pode ser contra quando nós queremos a qualificação. Só para a comunidade de Porto Alegre ter uma ideia, nós estamos trazendo um curso onde todos os condutores do estado do Rio Grande do Sul vão ter que fazer curso de pilotagem de ambulância. E não é curso de pilotagem para correr, é curso de pilotagem para saber como é que entra numa curva, para saber como é que ele tem que assimilar, como é que ele vai guiar uma ambulância conforme a patologia do paciente. Então isso está vindo para Porto Alegre. Nós estamos trazendo qualificação para isso aí. Hoje os atuais condutores, e nós temos, Kevin, em Porto Alegre, tem condutores que são, muitos deles que são 4ª série do ensino fundamental antigo. Pessoas que entraram há muitos anos atrás. Esses camaradas já fizeram o supletivo, estão fazendo o Enem, para eliminar, porque eles vão ter que entrar num curso de quase 2 anos, que é um curso técnico em pilotagem de ambulância. A partir de 2016, isso vai estar aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Então, nós estamos preocupados, sim, com a qualificação. O que não pode mais, e eu tenho dito isso no interior do estado, nós somos os privilegiados em Porto Alegre. A comunidade é privilegiada. No interior do estado do Rio Grande do Sul, Jussara, se pega um condutor, se pega um motorista que até ontem transportava um caminhão de pedra e amanhã ele vai ser motorista de ambulância. Isso é inaceitável porque são coisas totalmente diferentes. Isso que tu está colocando, mais uma vez, mostra que Porto Alegre, não nessa gestão, em todas as gestões que passaram na Prefeitura de Porto Alegre, vem fazendo esse investimento no SAMU. Então não do prefeito Fortunati, do prefeito Fogaça, são todos os prefeitos que passaram ao longo do tempo, vem fazendo... Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Depois eu quero fazer uma discordância só nessa... Esse é um bom debate, vereador. Do ponto de vista dos técnicos de enfermagem, nós sabemos que nós precisamos de técnicos de enfermagem no HPV, pro PACs, etc. Então, nem entrei nisso. Não, mas aí a gente... Mas eu até nem entrei nisso. É um investimento e o lucro para a população e para o não adoecimento dos servidores, se nós formarmos e capacitarmos esse projeto pronto e alocarmos os técnicos de enfermagem em pontas que são estratégicas necessárias. Aquela questão da transversalidade. Eu não tenho dúvida, assim, acho que é importante ficar claro. Nós não estamos trabalhando ou... Não, nós estamos trabalhando regulamentação dos condutores de ambulância. Nós vamos regulamentar, o governo municipal vai regulamentar. Tem algumas diferenças que nós vamos precisar ajustar. Mais importante é que esse projeto chegue na Câmara de Vereadores para que nós possamos buscar equacionar algumas questões. Vereador Kevin. Perfeito. Deixa eu só encaminhar aqui, Paulo, que a gente está chegando no final do programa e nós temos aí o tempo já limitado. Então a gente queria usar agora do poder de síntese aqui, do talento dos nossos convidados, né, para a gente poder fazer um minutinho de despedida para cada um e dizer aquilo que precisa ser dito aí no final do programa. Começa com o Paulo, então, para o encerramento. Bom, agradecer primeiro pelo convite, a participação. Eu acho que a comunidade de Porto Alegre tem que saber o que está acontecendo. E eu quero só discordar uma questão do Kevin. Nós realmente somos os mais bem treinados do Brasil. E o que mais dói hoje, vereador Kevin, é que nós estamos usando esse nosso talento para fazer complemento de trabalho em outras áreas, quando nós devemos fazer isso dentro da prefeitura, dentro da comunidade que nos treinou, que nos pagou. Porque não tem mais como eu ficar somente ali recebendo o que eu recebo hoje. Então, é isso que a prefeitura tem que trazer nós temos que ser prioridade. A prefeitura tem que ver nós com prioridade, porque a comunidade nos vê assim. Veja bem, eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. Nós, até 2014, nós não tínhamos nada que nos questionasse. Hoje tem alguns pareceres do Corém, a própria PGM tem um parecer, em que nós somos sabedores que nós estamos irregular, né?
Então a PGM também tem que nos ajudar, ela tem que vir para a discussão para trazer nós para a luz da legalidade. É isso que nós temos que entender. E o Corém está cobrando de nós alguns posicionamentos de aprovação dessa lei para nós poder trabalhar essas questões técnicas para nós estarmos na claridade da luz, na luz do direito, vamos dizer assim. Perfeito. Vereador Kevin, para encerrar aqui em caminhão. Um pouco de discordância a gente tem que ter, né, Paulo? Até para o debate ficar um pouco, até para virar o debate. Exatamente. Né? Mas acho que essas questões, a própria Procuradoria-Geral do município tem colaborado muito no grupo de trabalho que foi construído para fazer esse projeto de lei. Eu não tenho dúvida que nós chegaremos num consenso e vamos cada vez mais estar investindo nestas pessoas que são fundamentais e estratégicas para salvar a vida das pessoas. Então podem ter certeza que o governo municipal encaminhará esse projeto para a Câmara Municipal e nós vamos fazer esse debate mais amplo em 2016. Perfeito. Para encerrar, vereadora Jussara Coni? Que não tem o talento da síntese, mas vai procurar ser o mais sintética possível, até porque me veio aqui a poesia de Fernando Pessoa, né? Sobre sonho. Eu tenho o dever de sonhar sempre, porque sou mais do que um espectador de mim mesmo, né? Tenho que ter sonhos coletivos, né? Para mim, a equipe multidisciplinar de saúde precisa, não é só apenas os profissionais universitários, precisa não ter hegemonia de um lado e, na minha concepção, o condutor da SAMU e os agentes comunitários de saúde deveriam, esse é o meu sonho, fazer parte do quadro, mas mais do que do quadro, ter carreira e serem entendidos pelos gestores em todos os níveis, né? Como membros da equipe multidisciplinar da saúde. Isso é um sonho para o Sistema Único de Saúde. O dia que nós conseguirmos isso, transformá-lo em realidade, eu acho que nós vamos dar um salto enorme, sob o ponto de vista da dignidade dos trabalhadores e da dignidade dos profissionais de saúde. Então, eu quero deixar esse olhar assim da poesia de Fernando Pessoa, né? Que a gente tem o dever de sonhar. Perfeito. E está além de nós o sonho. E quando está além de nós, a gente tem que dar o melhor espetáculo que possamos. Perfeito. Queria agradecer aos nossos convidados, muito obrigado pelo debate, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência e convidar a que você possa acessar a nossa página no Facebook. A gente volta no próximo programa. Um grande abraço e até lá.